Caio, por que devemos acreditar que Jesus é Deus? As outras religiões estão erradas? Olhe só como é que funciona a sua cabecinha, você que fez essa pergunta. Certamente não apenas a sua cabecinha, mas a cabecinha daqueles que doutrinaram, que catequizaram você, que proselitaram você. É daquele tipo que prova que Jesus é Deus para provar que os outros estão errados. Não é nada disso. Jesus é Deus porque Jesus é Deus. E Jesus é Deus num mundo onde ninguém praticamente o reconheceu como Deus. Muito pouca gente teve os olhos abertos e disse: Uau, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, como Pedro fez em Mateus no capítulo 16. Ou como o centurião romano diante da cruz e de tudo que aconteceu como cenário circundante à cruz, perplexo, disse: Este verdadeiramente era o Filho de Deus. Nem todos. O apóstolo João diz que ele veio, Jesus veio para os que eram seus, de imediato, naquela cultura judaica, mas os seus não o receberam, como até o dia de hoje. Mas a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder lúcido e consciente de serem feitos filhos de Deus. Aí você diz: e os que nunca ouviram falar disso? Os que nunca ouviram falar disso, nunca ouviram falar disso. E eles estão cobertos por esse mesmo amor, por essas mesmas asas de galinha eterna que acolhe os seus pintinhos, os que nunca ficaram sabendo, tanto quanto os que ficaram sabendo. É um privilégio ficar sabendo e viver essa consciência. Mas a graça de Deus não se limita à informação. Ela é maior do que a informação que alguém possa ter recebido, senão o que faria da obra e do trabalho e da cruz de Jesus algo eficaz seria a informação. E o evangelho teria que ser uma doutrina gnóstica, uma doutrina de informação, porque os desinformados estariam perdidos. E não é assim. A informação é um privilégio para quem a recebe, mas não é a condenação para quem nunca ouviu falar. Entenda isso para sempre, pelo amor de Deus, por favor. Caio, sou depressivo crônico e sou presbítero de uma igreja. Será que eu deveria renunciar ao meu ministério? Olha, querido, isso depende do seu nível de funcionalidade. Pela depressão em si, não necessariamente. Pelo fato dela ser crônica também, não necessariamente. Agora, se a gente fosse tomar depressão ou depressão crônica como elementos proibitivos da manifestação do nosso trabalho ou ministério, que significa serviço, em amor ao próximo, tinha muita gente, dentre aqueles que estão manifestos, cujos nomes aparecem na Bíblia, que não poderiam ter feito nada. O profeta Jeremias, por exemplo, era um indivíduo que hoje em dia muito facilmente receberia um diagnóstico de depressividade crônica. E foi um dos profetas mais extraordinários, mais sensíveis de Deus. Frequentemente, juntamente com uma depressão que não se entrega à sensação depressiva, mas responde à sensação depressiva com uma atitude de fé, que abre a porta e a janela e sai, carregando sua depressão, mas com uma atitude de fé, a depressão vai caminhando, seguindo as suas escolhas de vida, mesmo que nem sempre ela abandone você. Eu conheço pessoas que passaram a vida inteira sofrendo de depressão crônica, mas nem por causa disso deixaram de ser úteis, funcionais, abençoadoras, pessoas extraordinárias na vida de outros. Então, decida. Se você quer puxar o lençol em cima de você e se entregar à depressão, ou se você vai receber tratamento médico, terapêutico, mas, sobretudo, fazer aquela escolha de abrir a porta e a janela e deixar a luz do céu entrar, botar a cara para fora, sair e dizer: eu só estou me sentindo horrorosamente ruim, mas não significa nada. Eu sei o bem que eu posso praticar. E à medida em que você pratique isso, você vai ver que, estranhamente, você vai melhorar. Reverendo, os hereges podem ser considerados cristãos de fato? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que te dizer que alguém determina que alguém é herege. E, geralmente, quem determina que o outro é herege é quem tem mais poder do que o outro, que foi designado como herege. A designação de heresia tem a ver com a acumulação de poder, seja poder do rei. Você não vê ninguém chegar e chamar o rei de herege. Quando João, o apóstolo, no Apocalipse, quis descer a lenha feio em Roma, no Império Romano, ele falou tudo em arquétipos, em parábolas, em simbologias, nisso, naquilo, em numerologias, mas não disse: olha, o imperador fulano de tal é um herege. Porque o imperador tem poder, dizer isso e morrer aqui. Ou quem determina quem é o herege?
São as autoridades religiosas, que se sentem elas próprias os intérpretes autorizados de Deus. São eles que designam quem é o herege. O herege é quem tem menos poder, é o marginal, é o que fala contra o status quo e o establishment. Então, você pergunta, os hereges podem ser considerados cristãos? Ora, no curso da história da igreja, os maiores hereges foram aqueles que declararam outros hereges. E os melhores cristãos no curso da história da igreja, na maioria das vezes, foram aqueles que foram acusados de ser hereges. Alguns deles até de serem bruxos ou outras coisas. E que tinham uma vida muito melhor, muito mais lúcida, muito mais doce, muito mais amorosa, muito mais misericordiosa, muito mais solidária, muito mais meiga, muito mais comprometida, muito mais curiosamente interessada em entender os processos da criação, da natureza e a manifestação do mistério de Deus em favor de si mesmo, em favor do próximo, do que aqueles que os declararam hereges. Então, a própria acusação de fulano herege, não sei quem herege, está falando daquele que declara. Aquele que declara é o arrogante que carrega a pressuposição de que nele habita a consciência absoluta da verdade e, por isso, ele tem o poder da eretificação do próximo. De modo que não tem nada mais herege do que sair colocando alcunhas e labels de heresia nos outros. Eu tenho pavor disso. Cada um manifeste quem seja pelas suas próprias obras. Eu não julgo ninguém pelo que o indivíduo declara como confissão ortodoxa, ou doutrinária, ou dogmática, nem pelos supostos acertos dele acerca de quem seja Deus. Tudo isso é coisa de menino da escola dominical, da religião, gente que não vai crescer nunca, cujo teto é baixo, onde, sinceramente, eu não encontro espaço nem para respirar. É esse pessoal que declara os hereges. Quem cresceu passou disso. Você não vê Jesus chamando ninguém de herege. Nem os fariseus que estavam ali com ele. Ele chega a dizer coisas horríveis, hipócritas, filhos do diabo, por causa das obras de vocês, por causa do que vocês fazem. Não era tanto pelo que eles diziam, é pelo que eles faziam. Porque o evangelho de Cristo não é acerca do que você diz, mas é acerca do que você vive, faz e opera. Foi por isso que Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Então eu não olho para isto, nem aquilo, nem para confissões, nem para coisa alguma. Eu olho para o fruto da vida. Ama, perdoa, é misericordioso, é inclusivo, é gracioso, é justo, é compassivo, é sincero e verdadeiro. Então, meu Deus, ele, com o fruto dessa realidade, com a manifestação do domínio próprio, da alegria, da fidelidade, da longanimidade, está me dizendo quem ele é e está me dizendo no que ele crê. E é porque ele crê desse modo que ele dá o fruto que dá e vive positiva e maravilhosamente como vive. É só isso que me interessa. O resto, desculpa, é coisa da religião e é briga desses seres hostis, dessas feras raivosas, em relação às quais, sinceramente, elas nada têm em mim e eu não quero carregar nada delas, sinceramente.